Rodas clássicas para muscle cars. Ao restaurar ou customizar um muscle car, há quem prefira seguir um visual bem mais próximo do original, um tipo de personalização que eu costumo chamar de customização clássica. Inclusive, se você não conhece o que seria uma customização clássica, sugiro que você confira no card aí em cima o link para o vídeo onde eu comento um pouquinho do que viria a ser uma customização clássica. Bom, para os adeptos desse tipo de customização, rodas de um visual mais clássico, aftermarket de época e rodas de outros muscle cars mais ou menos do mesmo período são uma ótima pedida. Se comparado com os demais estilos de customização, especificamente aqui para muscle cars, como o Pro Street, o Racer, o Pro Touring, também chamado de Resto Mod, Lowrider ou Rat Rod, o visual final de uma customização clássica é mais proporcional do que outros estilos de customização. Os muscle cars clássicos costumam calçar pneus geralmente de aro 14 ou 15, e os dianteiros têm no máximo 235 mm de largura e os traseiros no máximo 295. Um detalhe muito importante é a furação das rodas. O padrão usado pelos muscle cars americanos é a furação 5 por 114.3, que é a mesma medida usada nos Opalas e Mavericks nacionais. Mas os Dodges nacionais usam uma furação diferente, 5 por 108. Pelo que eu andei averiguando, isso se deve ao fato de que aqui no Brasil a Chrysler, dona da Dodge, comprou a Simca e aproveitou o ferramental desta empresa francesa que seguia um padrão diferente do americano. Logo, a grande ironia aqui do destino é que um Opala, que é um projeto naturalmente mestiço alemão-americano, consegue usar as rodas dos Dodges americanos, mas os Dodges nacionais, que são muito parecidos com os Darts americanos, não conseguem usar as rodas deles. Por isso, apresentarei aqui as rodas mais focado nesse padrão norte-americano, mas quando tiver alguma roda que tenha também a furação para os Dodges nacionais, eu vou mencionar. Essa roda aqui tem também na medida para as rodas dos Dodges nacionais, tá ok? Então vamos começar com as Manjels Rally. O nome Rally batiza diversas rodas de ferro padrão dos muscle cars, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos também. E elas são fabricadas por inúmeras marcas, mas no Brasil uma das mais famosas são as Manjels Rallys, que eram muito usadas nas personalizações de carros brasileiros dos anos 70, principalmente a customizadora de época Envemo, em versões modificadas do Opala. E elas podem vir em acabamento natural do aço, polidas, pintadas em preto fosco ou brilhante, e até mesmo dourado. E inclusive vocês podem ver que um dourado chama bastante atenção com o sobrearo cromado, e as argolinhas também cromadas dão um maior destaque para o carro, para a roda, melhor dizendo. Então é um estilo de roda que deixa o carro com um visual bruto, mas ao mesmo tempo bem original, e são rodas de aço, então são rodas bem resistentes. Semelhante a essas, temos as Rally da Dodge, na furação para Dodge. E ela tem uma ligeira diferença, apesar de serem muito parecidas, os buraquinhos que contornam a roda, eles não são totalmente ovais como são nas Manjels. Eles têm um formato meio que triangular, se você reparar bem. E outra curiosidade também é que essas argolinhas cromadas que você vê em algumas rodas, principalmente nessa que está em destaque, elas são vendidas separadamente. Então você tem como aplicar essas argolinhas cromadas, assim como o sobrearo cromado. E semelhante também às Manjels, elas podem vir sem acabamento, pintadas em preto, enfim, você pode até pintar na cor do carro também.
Geralmente elas são de aros 14 ou 15 e de igual modo como as Mondial Rally dão também um visual muito bruto, muito muscle car badass, né, pro seu carro. As Magnum 500 são umas rodas muito valorizadas entre os fãs de muscle cars brasileiros. As Magnum 500 brasileiras são um pouquinho diferentes das americanas, pois elas têm os raios em relevo um pouco mais alto do que no caso das americanas, tá? Então elas são bastante semelhantes às rodas Magnum 500 usadas pela Buick nos Estados Unidos. Essa roda está entre as mais escolhidas quando se pensa em dar ao carro um visual esportivo de época, e há diversos tipos de furação, inclusive também para os Dodges nacionais, tá? Então essa é uma roda muito comum e você consegue encontrar várias réplicas dela, e você pode ver, ela pode ter os aros cromados também ou polidos, eles podem ser pintados em preto combinando com a parte interna da roda, né, que dá um contraste um pouco mais diferenciado. Ela toda cromada dá um ar um pouco mais clássico, e ela com o aro externo em preto, ela dá um ar um pouco mais esportivo para o carro. Então você consegue brincar aí com a estética da roda, né, interferindo diretamente na aparência do seu muscle, né? Dog Dish são umas rodas muito comuns entre os anos 50 e 70, e elas basicamente são as calotas, né? E recebem esse nome porque esse formato da calota, ela lembra muito o pratinho de comida de cachorro, que era muito comum lá nos Estados Unidos nos anos 50. Então por isso que acabou ganhando esse nome de Dog Dish, que é pratinho de cachorro, né? E elas são o tipo de roda, né, ou melhor dizendo, as calotas, né, são as que conferem o visual mais clássico possível de todas as rodas que nós vamos apresentar aqui. E cada carro costuma ter a sua própria calota. Aqui eu trouxe apenas alguns exemplos, né, de algumas calotas, né, da Ford, da Dodge, da Chevrolet, mas cada modelo tem sua própria calota, específico de cada ano também. Então você pode, se você quiser algo mais original, pode procurar uma calota específica do ano do seu carro. Ou se você quiser fazer algo personalizado, mais customizado, você pode procurar uma calota que você ache mais bonita, que combine mais com o seu gosto e está aplicando aí ao seu carro. Smooth. Smooth é um tipo de roda muito clássica e você pode perceber que o visual dela é muito semelhante à das Dog Dish, e o efeito dela é esse mesmo, ela quer simular bem uma roda clássica com calota. O grande diferencial dela é que ela pode vir de várias cores, né? Então você está vendo aí bege, vermelho, preto, enfim, tem várias cores. Inclusive você pode pintar elas também exatamente da cor do seu carro, né? Então ela tem o aro central e a calota sempre cromados, né? E que é o que causa contraste com a parte pintada. Então esse também dá um visual extremamente clássico. Combina mais com os carros dos anos 50 ali até 60, mas algumas pessoas aplicam também aos muscle cars, né, do período tardio dos anos 60, e não chega a ficar estranho não, dá um visual bem mais clássico para o seu carro, é uma boa pedida também. Mini Light, conhecida aqui no Brasil também como mexerica. As Mini Light são rodas de marca inglesa e que costumam estar presentes na customização de vários carros europeus e japoneses, mas lá fora muita gente tem usado também nos pony cars, como Mustang e Camaro. Hoje ela infelizmente não é mais fabricada, mas existem inúmeras réplicas que recriam o visual icônico dessa roda, como as Watanabe RS. Aqui no Brasil as réplicas são conhecidas com o nome mexerica,
e tem esse nome pelo fato dos raios lembrarem, né, um pouco os gomos do fruto. E essas rodas estão disponíveis em diversos tipos de furação, com 3 furos, 4, 5, e também estão disponíveis para os Dodges nacionais. Apesar de eu nunca ter visto essa roda em um Dodge Dart, mas sempre vi ela mais em Fords e Chevrolets, e principalmente nos Fords e Chevrolets menores, tá? Assim, no caso dos muscle cars, né? Então, elas combinariam bem aí com um visual um pouco mais compacto, né? Um desenho um pouco mais compacto do Maverick e do Opala. Kragar Soft 8. Essa é uma roda de aço geralmente pintada em preto gloss e tem um visual bem clássico e é uma opção relativamente acessível lá no exterior. Justamente por isso, ela é vista com frequência em muitos muscle cars. A medida dela vai dos aros 15 a 17 e apesar dela geralmente vir em preto gloss, você pode encomendá-las também sem acabamento, somente no aço, ou pintá-la em preto fosco, mas ela dá um visual assim bem bruto para o carro, deixa o seu carro com um visual bem bandido. Apesar delas serem discretas, né, elas transmitem muita força, é um visual bem robusto para o seu muscle car. Roda gaúcha, famosa roda gaúcha, um modelo muito comum aqui no Brasil nos anos 80 e equipou diversos carros brasileiros, desde Fuscas, Brasílias, e aqui no caso dos muscle cars, que é o tema do nosso vídeo, equipou também Mavericks, Opalas e Puma GTB. Gostaria de incluir o Puma GTB aqui também na nossa lista dos muscle cars brasileiros, até porque ele compartilha toda a mecânica com o Opala, né? E se a gente está falando de Opala, vamos falar também do Puma GTB. Como eu disse, inclusive na furação para os Dodges nacionais. Ela é encontrada dos raios 14 e eu cheguei a ver até em aros 18, mas confesso que o visual não fica muito harmonioso. Acho que esse desenho de roda ela combina com rodas menores mesmo, aro 14, 15 ali acho que seria o ideal. E geralmente ela é cromada, mas pode vir também em acabamento polido. É um desenho aí que fez muito sucesso no Brasil há um tempo atrás, e para quem procura uma roda de época, essa daí pode ser a sua roda ideal. Escorro Cruz de Malta, essa é uma outra roda de época bastante famosa. Inclusive, devido à sua fama, ela foi relançada em 2016 com uma edição limitada. E essa roda fez muito sucesso nos anos 60 e 70 porque ela foi usada nos Opalas de Stock Car e nos Mavericks do Campeonato Brasileiro de Turismo da famosa e lendária Divisão 1. Essa roda é encontrada nos aros 14 e 15 e com pequenas diferenças aí no acabamento, né? Tem muitas réplicas dessa roda, né? Mas ela pode ser encontrada com um aro cromado ou com um aro preto, como você pode estar percebendo aí nas fotos. Como eu comentei em algumas rodas anteriores, quando ele tem um aro cromado, ele deixa o carro com um visual um pouco mais elegante, refinado, um pouco mais clássico. Mas quando ela tem o aro preto, já deixa o carro com uma pegada um pouco mais esportiva. American Racing Torque Thrust. Essa roda é um verdadeiro clássico dos muscle cars. Ela é uma roda de liga leve que ficou muito conhecida no Mustang Shelby GT350 no filme Bullitt e foi muito usada nas provas da Trans Am. É muito comum você ver essas rodas em diversos muscle cars norte-americanos. Ela vem em acabamento polido, cromado ou com raios negros, e você encontra ela dos aros 14 até 20. Tem uma diferença aí, uma variedade imensa, né, de raios que você pode encomendá-la. Entretanto, fique atento, porque são vendidos modelos com a furação mais comum, 5 por 114.3 e 5 por 120.65,
que é uma furação que não serve no Opala e no Maverick, então você tem que ficar bastante atento à furação dela. Mas fora isso, é uma roda muito bonita e combina praticamente com qualquer tipo de muscle car, dos mais antigos até os mais modernos, né? Vocês estão vendo aí um Mustang dos anos 2000 na foto, e você vê como ela cai bem também até em muscle cars mais modernos, né? Uma roda muito clássica, se não a mais clássica de todas, né? Honeycomb. Essa roda é muito curiosa, eu decidi colocar aqui na lista porque eu achei ela muito excêntrica. Ela tem esse visual aí que, pelo nome vocês já devem ter imaginado, lembra aí uma colmeia, né, de abelha. E essa roda ela era inovadora porque ela foi feita pela Pontiac e era uma roda de borracha e tinha aí o sobrearo cromado. Foram oferecidos para diversos modelos da Pontiac nos anos 70, entre os anos 71 e 76 para ser mais preciso, como Trans Am, GTO, Grand Prix, Firebird e Le Mans. Com um visual bem moderno para a época, foi disponibilizada originalmente com aros 14 e 15, mas no exterior você pode encontrá-las, né, ou melhor, encontrar réplicas, né, em tamanhos maiores. Essa roda não existe no Brasil, mas se você por acaso gostou, eu acho que ela dá um visual bem diferente, né? Teria que encomendar lá do exterior. Mas é uma roda com um visual muito curioso e de fato você vai conseguir chamar muita atenção com essa roda. Nova NV15. Essa é uma roda esportiva de alumínio de estilo retrô, usada nas customizações de Opalas e Mavericks. Ela é vendida somente no aro 17. Se você está achando o desenho dela lembra alguma das rodas que a gente mostrou anteriormente, é porque elas são inspiradas nas American Racing Torque Thrust. Ela pode vir no acabamento preto diamantado, prata diamantado, em grafite, e combina muito bem com os muscle cars aí de um visual clássico, mas ela tem uma pegada um pouquinho mais moderna do que as American Racing Torque Thrust. Então fica aí como uma opção, e essa daí também é mais fácil de ser encontrada no Brasil. Roda palito, disponível em diversas furações, inclusive para os Dodges nacionais, é encontrada dos aros 14 a 18 em alumínio polido. Visualmente ela também lembra um pouco as American Racing Torque Thrust, e é possível brincar com ela, né? Pintar de preto, ou até na cor do carro, apesar de não ser muito comum. E por ser semelhante às American Racing Torque Thrust, elas combinam também com praticamente qualquer muscle car, tá? Essa é uma receita bem prática para você poder aí aplicar ao seu muscle car. Para quem não quer ter medo de errar, ela seria uma escolha certa. Ital Magnésio Chromium. Como o próprio nome sugere, é uma roda esportiva de magnésio e foi muito comum nos anos 70 e 80. Cromada, de aro 14, apareceu como opção de customização de época para Opala e Maverick. São relativamente raras de serem encontradas, e por isso podem ter o preço um pouco elevado, mas são muito bonitas, e são rodas de época, né? Então é uma receita assim certa também para casar com o visual de qualquer muscle car, principalmente se for nacional, né? Que essas rodas eram nacionais. Shelby Cobra, roda usada originalmente no Shelby Cobra e depois no Shelby Mustang, ficando eternizada por ter sido a roda do Mustang Eleanor do filme 60 Segundos. Por causa dessas referências, ela é muito usada nos modelos Ford, principalmente nos Mustangs, mas não é difícil você encontrar essa roda sendo usada em outros modelos como Chevrolets e Dodges também. Está disponível em diversas furações e medidas, disponível também para furação 15 por 108 dos Dodges nacionais, e tem os raios aí que vão, e tem as medidas, né, do aro que vai desde o 15 ao 18. É uma roda que nasceu nas pistas, então dá um visual clássico de corrida,
para o seu carro. É de fato assim uma roda muito bonita e que tem essa calotinha no meio aí que simula, né, uma porca central que era usada nas corridas. É uma roda de fato muito bonita. Escorro Trevo Stock Car. Essa roda é uma roda bem rara. Ela foi usada nos Stock Cars dos anos 80, inclusive vocês vão me perdoar pela imagem meio borrada do Opala que aparece aí, mas não temos muitas imagens de referência para essa roda. Hoje existem réplicas dessa roda e combinam perfeitamente com o visual clássico dos Opalas e Mavericks. Essa é uma roda de aro 14 e é muito rara. Hoje nós apenas encontramos réplicas e mesmo assim com muita dificuldade. Mas ela tem um visual muito diferente e eu, quando vi essa roda aí, fiquei de fato encantado. Ela é muito bonita, muito bonita. Agora vamos falar de algumas rodas que são exclusivas para Opalas, porque são rodas originais que saíram na linha do Opala. E o pessoal costuma usar geralmente para todos os anos e modelos, né? Vamos começar falando da Diplomata 92, que talvez seja uma das mais famosas, né? Essa roda foi lançada no último Opala vendido, o Diplomata SE de 92, e se tornou uma das mais usadas pelos opaleiros. Um acabamento em prata brilhante, diamantado ou alumínio. Originalmente ela era vendida com aro 15, mas hoje pode ser facilmente encontrada também com aro 17. Combina perfeitamente com os últimos Opalas, mas você pode usar também nos Opalas mais antigos da década de 70, principalmente se você quer dar uma modernizada, uma leve modernizada no visual do seu Opala mais antigo e dar um toque ali mais elegante e moderno para o seu Opala. As rodas SS também são rodas aí muito usadas pelos donos de Opala que querem dar uma pegada um pouco mais esportiva ou que querem caracterizar o seu Opala como um SS, mesmo não sendo um legítimo de fábrica. Ela é de alumínio, tem acabamento preto e diamantado e pode ter as bordas pretas ou diamantadas, tem essas duas opções aí. Ela é encontrada com os aros 14 e 15 e é ideal, né, para quem quer fazer uma caracterização do seu Opala comum como um Opala SS, mas vocês podem ver também numa das imagens aí que eu estou mostrando que ela casa bem com um Opala não caracterizado também. Dá um leve toque esportivo, mas ainda assim elas são bem clássicas, então combina também com o Opala que não tem as faixas ali do SS. Rodas Gama, vulgarmente chamadas de repolho, por conta do desenho delas. Imagino que alguém achou parecido com o vegetal e lembra um pouco mesmo, né? E hoje é muito mais conhecida com o nome repolho do que Gama. Elas eram as rodas originais em aço estampado dos Opalas dos anos 70 e 80. E elas são sempre na medida de 14 polegadas, tá? Vem sem pintura mesmo, em alguns casos elas podem ser pintadas em preto e dão um visual mais esportivo e malvado para o seu Opala. Se você resolver usar elas sem calotas, ficam bem também, combinam muito bem. Muitos donos de Opala têm optado por deixar as rodas assim. Roda Serrinha, roda de fábrica usada nos Diplomatas dos anos 88 até 91 e eram de aro 14. Tem esse nome pelo formato lembrar de fato uma serra. Acho muito curioso o nome das rodas, né? O pessoal tinha muita criatividade para batizar o nome das rodas dos Opalas. E você pode perceber que ela tem a opção que é a normal, né? Ela toda prateada, ou ela pode ter ali a calota central pintada em preto e os furos também pintados em preto. É uma outra opção que você encontra também, mas não é mais comum. A mais comum ela é toda na mesma tonalidade prateada. Roda Ralinho, também tem esse nome por lembrar um ralo, né? Um ralinho de pia. E essa daí foi usada
nos Opalas anteriores, nos Opalas dos anos 80 a 87. E ela era exclusiva das versões Diplomata e Commodore, então era exclusiva das versões mais luxuosas do Opala. De alumínio e sempre de aro 14, ela era bastante tradicional e cai bem também nos Opalas mais antigos, dos anos 70, fica um visual legal. Você mantém o uso de uma roda original de Opala, mas você dá uma modernizada e dá um toque diferente ali, caso você resolva aplicar ela a um Opala dos anos 70. Hoje, algumas réplicas você pode encontrar em aro 17. Inclusive, na foto que você está vendo aí do Opala bege, ele está com essa roda no aro 17 e fica legal também, fica um visual bem proporcional. Eu acho que para Opala, abrindo parêntese aqui, a medida máxima de aro assim que fica legal é 17. Acho que se passar disso fica demais, pode prejudicar um pouco a harmonia do desenho do carro. E agora nós vamos falar de algumas rodas originais de Santa Matilde. É um fora de série nacional, algumas pessoas não o conhecem, mas ele era um coupé, 2 portas e que compartilhava a mecânica com o Opala. Então, se a gente está dando dica de Opala, vamos também dar dicas aqui de Santa Matilde, até porque muitos donos de Opala usam rodas do Santa Matilde. Vamos começar pelas rodas do Santa Matilde, que foi do ano de 83 até 88. É uma roda... Das do Santa Matilde são as mais fáceis de serem encontradas. Você tem réplicas dela para diversos carros, para Fuscas, enfim. E obviamente que as originais, né, as na medida do Santa Matilde, são as que fazem mais sucesso, porque elas servem também nos Opalas, servem também nos Mavericks, apesar de eu não ter visto ela em Maverick. Acho que por conta desse parentesco do Santa Matilde com Opala, o pessoal resolve usar ela somente no Opala mesmo. Mas elas eram rodas que você podia comprar nos anos 80 e aplicar em qualquer carro da época, fazer uma customização de época em qualquer carro. São rodas bonitas, dão um visual aí um pouco diferente, foge do tradicional. Se você está buscando customizar um Opala oitentista, dá um visual de época e um pouco diferente ali, é uma boa pedida. Agora as rodas escorro do Santa Matilde, também chamadas ali de rodas Mercedes, vulgarmente, né? Por quê? Tanto a roda anterior, quanto essa roda aqui, que era usada nos Santa Matildes de 77 até 82, eram rodas inspiradas nos Mercedes antigos. Então por isso que ela tem esse nome, ela é chamada de roda Mercedes. É uma roda um pouco mais difícil de ser encontrada do que a anterior. Apesar dela ser semelhante, você vê que ela tem um desenho um pouco mais em formato côncavo, né? E ela também pode ser perfeitamente aplicada aos Opalas. E ela lembra muito, de fato, as rodas usadas nos Mercedes dos anos 70. Se você der uma pesquisada, você vai encontrar os Mercedes dessa época com rodas muito semelhantes a esses do Santa Matilde. Mas essas rodas eram também usadas como uma customização de época para Opalas e também para os Mavericks. Roda Mercedes Brand Heart. Essa roda era usada especificamente nos Santa Matilde do ano 90. Você vê que o visual de todas essas rodas de Santa Matilde são muito parecidas, né? Elas têm ali uma leve atualização. Essa é a mais moderna de todas por ser do ano 90 e muito semelhante às rodas Mercedes, né? É relativamente fácil você encontrar réplicas dessa roda. Ela é uma escolha muito difundida entre os donos de Opala que querem dar um toque de classe e aquela pegada vintage ao seu carro. Então ela cai bem também nos Opalas, tanto mais novos quanto nos mais antigos ali, com uma leve pegada vintage. Vamos falar agora também das rodas originais do Puma GTB, até porque o Puma GTB é um caso semelhante ao do Santa Matilde.
ele é um fora de série nacional e que usa a mecânica de Opala. Então as suas rodas também servem para Opalas, servem para Mavericks também, então é uma fonte de inspiração interessante. Começando pela roda do Puma GTB S1, que é como conhecida a primeira geração do Puma GTB, você pode ver que ela tem duas formas de ser encontrada. Ela pode ser encontrada toda no metal, sem pintura, né, apenas polida ou cromada, e ela pode ser encontrada também com o fundo pintado em preto, que eu acho que cria um contraste interessante, deixa meio diferenciado e dá uma pegada mais esportiva para o carro. Eu particularmente prefiro com detalhes em preto. Ela foi disponível em diversas medidas de furação, então é possível encontrá-las também na furação para os Dodges nacionais, e ela tem a medida ali dos aros 14 e 15, tá? É a medida que você vai encontrar essa roda. Roda do Puma GTB S2, chamada, né, a segunda geração de S2, é um outro modelo de roda oferecido no GTB de segunda geração e tem esse formato em estrela, um formato também bem esportivo, né, para a época. Não preciso nem dizer que muitos donos de Opala também usavam essas rodas, e ela também pode ser encontrada na furação para Dodges. Ela cai bem tanto em Opala, Dodge, mas acho que principalmente Opala e Maverick, por serem um pouco mais compactos, acho que ela combina muito bem com esse visual esportivo, né? São rodas de fato aí bem bonitas. E agora trazer aqui para vocês algumas possibilidades, né? Alguns projetos que eu fiz e que você pode ver a aplicação dessas rodas. Por exemplo, um Opala 78, aqui no caso customizado para conversível, está usando as clássicas rodas SS, mas pintadas com o fundo onde era preto em vermelho para combinar com a faixa e com o interior. Então você vê que você pode usar uma roda original, mas aplicar ali, dar uma leve customizada nela, que fica bem bacana. Uma outra opção é a roda Shelby Cobra aqui, que nesse caso eu resolvi aplicar a um Puma GTB S1, e você vê que essa roda que veio, né, das pistas combina muito bem com o visual de um race car. Nesse caso, esse Puma GTB, que a ideia é que ele seja usado nas pistas, tem até a pintura da equipe Puma, então ela cai como uma luva nesses muscle cars que querem ter aquela pegada de race car, de track day, né? E temos aqui no final a roda American Torque Thrust Racing, que nesse caso foi aplicada a esse Dodge Dart, customizado para servir como um carro de noiva, e que apesar dela ter um visual esportivo, você vê que ela é muito clássica e cai perfeitamente bem num muscle car com um visual, com uma pegada, né, mais elegante, mesmo sem ter muita pretensão esportiva, que não era o objetivo aqui, mas ele dá uma pegada de elegância bacana para o carro. E é isso, pessoal. Vocês gostaram? Diz aí para mim qual dessas rodas é a sua favorita. Se eu esqueci de mencionar alguma roda que você goste de muscle car, comenta aí para mim aqui embaixo, que eu quero saber. Deixa o seu curtir, deixa o seu gostei. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para saber mais sobre customização de carros. Beleza? Valeu, galera, um abraço e até mais!